Olá, boa noite. Meu nome é Luísa Santiago e tenho atualmente 47 anos de idade. Ainda me recordo vividamente de quando meu pai nos contou sobre o pânico que ele passou naquela mata. Meu pai sempre nos ensinou a não mentir, por isso acredito completamente em tudo que ele nos disse. Quando eu era mais jovem, morava com meus pais e 2 irmãos mais novos na pequena cidade de Boqueira, no interior da Bahia. Naquela época, meu pai costumava comprar porcos para abater e vender a carne na feira da cidade, que ocorria aos sábados. Nos outros dias, ele trabalhava como padeiro em uma padaria juntamente com o meu tio. No dia 24 de junho daquele ano, por volta das 2 horas da tarde, meu pai saiu de casa em sua bicicleta para ir até o sítio do seu José Cambito, onde havia ido negociar 2 cabritos que seriam abatidos na sexta-feira e vendidos na feira livre no sábado. Ele levou consigo um baixado e um facão, pois pretendia cortar algumas madeiras para fazermos uma fogueira, como é a tradição nas pequenas cidades nordestinas durante o São João. A distância entre a cidade e o sítio São José era relativamente pequena, cerca de 7 quilômetros, e meu pai esperava chegar lá antes do anoitecer. À medida que o tempo passava, a preocupação da minha mãe só aumentava, pois todas as casas da rua já haviam acendido suas fogueiras, exceto a nossa, e meu pai ainda não havia retornado. Ele nunca se atrasava, então ela começou a ficar agoniada e com a expressão de preocupada. Quando eram quase 10 horas da noite, minha mãe me chamou e disse que eu deveria ficar em casa com meus irmãos, enquanto ela e alguns vizinhos iriam de carro procurar pelo meu pai na estrada ou na casa do seu José. Fiquei apavorada ao ouvir isso, pois era muito apegada ao meu pai e perguntei o que havia acontecido. Minha mãe disse que não sabia, por isso havia chamado a tia Laura e o tio Bento e meu primo Nego para ajudarem a procurá-lo. Quando minha família estava saindo de casa, meu pai apontou para a rua e distante eu o reconheci. Corri o mais rápido que pude para encontrá-lo. Ele desceu da bicicleta e empurrou até a nossa casa, trazendo alguns pedaços de madeira para a nossa fogueira. Assim que chegamos em casa, meu pai parou em frente à nossa casa, jogou a lenha no chão e acendeu a fogueira. Meus irmãos, amigos e eu começamos a soltar bombinhas e a felicidade não podia ser contida. Meu pai entrou em casa e minha mãe foi atrás dele perguntar por que ele tinha demorado tanto. Meu pai respondeu que iria tomar um banho e conversaria depois. Depois de tomar banho, vestir uma roupa e jantar, meu pai veio se aquecer no fogo conosco. Ele se sentou em uma cadeira próxima à fogueira e começou a contar o que havia acontecido. Foi então que ele levantou as mangas da camisa e mostrou seus braços, que estavam todos cortados e arranhados. Depois, ele levantou e tirou a camisa para mostrar suas costas, que estavam ainda mais cortadas. Ele disse: "O que eu passei naquela mata hoje foi terrível. Eu achei que fosse morrer lá dentro e nunca mais ver os meus filhos, minha esposa e minha família. Mas graças a Deus eu ainda estou aqui. Foi por pouco." Meu tio Bento perguntou o que havia acontecido e meu pai começou a contar. Depois que saí de casa, não demorou muito. Cheguei ao terreno e Dona Marinalva disse que seu Zé Cambito estava lá em cima do roçado. Eu disse que tinha vindo para ver os cabritos, mas ela me disse que só ele poderia resolver. Então eu fiquei lá um pouco conversando e queria voltar cedo para resolver o roçado. Quando cheguei lá, acertei o preço com ele e combinamos que eu voltaria na sexta-feira à tarde para matar os bichos. No caminho de volta, parei em um terreno perto daqui onde o velho Munduruca mora. Ele estava sentado no alpendre da casa, desci da bicicleta. Eu pedi um copo de água e perguntei se poderia tirar uma linha para fazer fogueira para as crianças. Ele respondeu que poderia tirar a mata inteira se quisesse. Ele me contou que ao chegar próximo ao bastião que seu tio havia derrubado pela manhã,
viu que ainda havia madeira aproveitável e decidiu cortá-la. Depois de terminar, amarrou o feixe de lenha na cabeça e se preparou para sair, quando ouviu uma batida mais adiante, como se alguém estivesse cortando madeira também. Como era a época de São João, não estranhou e começou a caminhar em direção ao som. Então escutou um assobio e uma voz o chamando. Ele contou. A voz que ouvi era desconhecida, porém presumi que fosse alguém que conhecesse precisando de ajuda. Assim, deixei o feixe de lenha no chão e dirigi-me em direção à origem daquela voz. Após adentrar na mata e caminhar cerca de 50 braças pelo carreiro, gritei perguntando quem era, mas não obtive resposta. Em seguida, ouvi batidas semelhantes à de um machado, porém vindo de mais dentro da mata. Ao chegar ao local, não havia ninguém presente, porém, em seguida, ouvi alguém chamando meu nome, mas vindo de mais dentro da mata ainda, o que me fez pensar que poderia ser uma marmota. No entanto, quando estava prestes a partir, senti um vento estranho que me arremessou um pouco de terra misturada com cisto nos olhos. Por alguns instantes fiquei meio cego. Quando consegui enxergar bem de novo, não reconhecia mais o caminho à minha volta. Andei desnorteado e aos poucos a escuridão tomou conta do lugar. Nesse momento, um zumbido surgiu, seguido de vozes vindas de todas as direções. O choro de uma criança, o canto de um galo, risadas de pessoas, era um emaranhado de sons que me confundia ainda mais. Eu não tinha lanterna, apenas um facão na cintura, mas percebi que ele não seria de muita ajuda naquele momento. Eu precisava encontrar uma saída, mas a ventania começou a ficar mais forte, como se os pés de pau da mata fossem quebrar ao meio. De repente, algo começou a me seguir. A cada passo que eu dava, aquela coisa me seguia. Depois, comecei a sentir as pancadas nos braços e nas costas, me sentindo perdido e à toa. Peguei o facão, mas não conseguia ver nada naquele escuro. Parece que foi Deus quem me ajudou quando cheguei a uma cerca, sem saber onde estava. Eu passei por baixo do arame e entrei no pasto. Quando olhei para trás, percebi com clareza que a coisa da beira da cerca era como um menino que saiu dos infernos. As bolas dos olhos estavam pegando fogo e ele ficou lá, parado, dando risadas. Ainda bem que não veio para dentro do pasto. Nessa hora, pedi forças a Deus e saí correndo, sem saber para onde ia. Pouco depois, vi uma fogueira acesa e corri em direção à casa. Quando cheguei perto, gritei por ajuda e descobri que tinha saído nos fundos da casa de José Cândido. Ao me reconhecer, ele me permitiu entrar e questionou o que havia acontecido comigo. Relatei sobre o ocorrido e o medo que senti. Dona Marinalva preparou um chá de capim-santo que me acalmou um pouco. Campito sugeriu algumas ideias e me acompanhou até o local onde havia deixado minha bicicleta. Prendi uma linha como garupa e Campito voltou de lá, enquanto eu retornei para casa. Não desejo passar por uma situação como essa novamente, é assustador demais. A maioria das pessoas acreditou na história do meu pai, exceto meu primo Nego, que duvida de tudo. Na sexta-feira à tarde, meu pai foi com o tio Bento até o sítio do seu José, onde mataram os cabritos, e eu e o meu primo fomos juntos. Ao chegarmos lá, meu primo perguntou imediatamente ao seu Campito se era verdade que meu pai estava perdido. Seu José confirmou a versão da história do meu pai e ainda alertou que ele teve sorte, pois já ouviu casos de pessoas serem espancadas até a morte ou ficarem na cama por dias devido às pancadas que essas entidades costumavam dar. Seu Campito observou que era estranho, já que essas criaturas geralmente atacam caçadores, o que não era o caso do meu pai. Depois disso, meu pai ficou tão assombrado que até durante o dia ele ficava cismado em entrar em qualquer mata. Algumas pessoas ficaram sabendo da história
E seu Munduruca, dono do terreno, afirmou que toda vez que entrava na mata, levava um agrado para os donos dela, oferecendo fumo, mel e até cachaça. Não sei se isso funciona, mas acredito que meu pai passou por um grande susto naquela mata.